Olá, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no canal da Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e hoje, na nossa reunião de reflexão sobre a Palavra de Deus, nós vamos refletir sobre um texto da Bíblia que se encontra no livro de Eclesiastes. E é um livro que nos ajuda a entender a realidade da vida e é um texto que também nos dirige para acima do céu. Então é um desafio para a nossa vida, num momento também muito oportuno que nós estamos vivendo, e eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Gostaria que você prestasse atenção em alguns avisos que nós temos para dar, e depois a gente retorna para falar sobre o livro de Eclesiastes, tá bem? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta para a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia ou buscar aí no seu smartphone o texto de Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 em diante e vamos comentar versículo por versículo e depois nós vamos ter uma conclusão do que a gente pode tirar para a nossa vida. O livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre a realidade da vida. O mestre, o professor, possivelmente aqui é bem provável que seja Salomão quem escreveu o livro, ele quer nos levar a uma caminhada pela vida por aqueles lugares e becos que a gente não gostaria de ir. Mostrar muitas vezes aquilo que a gente não gostaria de ver, de nos fazer pensar e refletir sobre temas que muitas vezes a gente ignora, ou às vezes a gente pensa de forma muito superficial. Então, o propósito do Eclesiastes é refletir sobre a realidade da vida com a esperança de olhar para cima, de olhar para Deus, de encarar a vida aqui e agora como um presente de Deus, mas também entender que essa vida aqui, ela não é plena nem satisfatória. Sempre fica aquém daquilo que a gente quer e daquilo que a gente imagina. Por isso a gente precisa de uma resposta para a vida que não seja só uma resposta produzida pela nossa capacidade e pela nossa sabedoria. E muita gente não entende essa proposta do livro de Eclesiastes e acredita que o livro é um livro muito pessimista, um livro cínico, um livro em que não ajuda na fé, não ajuda na esperança, um livro até depressivo. Mas não é verdade. Esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, porque tem uma verdade profunda para nós. E ele aponta para Cristo, aponta para Deus, para aquilo que nós somos e podemos ser em Cristo. Então eu convido você a ler o texto e a gente vai comentando o texto juntos aqui, refletindo na palavra de Deus. Mas vamos orar antes disso? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre a tua palavra, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nesta manhã e que a tua palavra nos esclareça,
que a Tua palavra ilumine a nossa vida, esclareça-nos, Senhor, sobre o sentido e o propósito da vida e que a gente possa caminhar nessa vida, neste mundo, sempre na confiança de que a nossa vida é guiada, é protegida e guardada pelo Senhor. Obrigado por esse tempo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Primeiro, o mestre, vamos chamar assim, o mestre, que é aquele que reúne o povo, aquele que fala ao povo, o mestre se apresenta. Ele diz: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Esse é o mestre. Ele é rei de Israel. E não é somente um rei, porque todos nós sabemos que o rei de Israel era o rei escolhido por Deus, ungido por Deus. Era o rei que tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Por isso esse homem, essa pessoa, possivelmente Salomão escrevendo, ele está ali porque Deus o colocou naquele lugar. E ele está em Jerusalém, numa pequena cidade, capital do reino, vivendo ali. E a gente pode imaginar que esse rei, ele tem um conhecimento local muito curto, ele não é uma pessoa de um conhecimento globalizado, mas não é bem isso. Naquela época, Salomão era considerado um dos mais importantes sábios do mundo. Olha só o que diz aqui o texto de 1 Reis 10, 23 até o 25. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente. Salomão, ele era conhecido mundialmente. Ele seria hoje um tipo de um consultor político, de um consultor de governantes, de presidentes, de primeiros ministros. Ele era uma pessoa que recebia gente do mundo inteiro para ouvir os seus conselhos, para ouvir suas colocações, para absorver da sua sabedoria. Então nós estamos falando de um homem que tem um currículo vasto, que tem autoridade, não só espiritual, mas também capacidade pessoal de tratar alguns temas com a gente. E ele diz aqui no verso 13 de Eclesiastes: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Esse é o propósito de Salomão. Ele não quer ser rico, ele não quer conquistar países, ele não quer subjugar nações. O que ele busca é compreender e explorar o que acontece debaixo do sol. O olhar dele é para a vida, para entender a vida, para entender o propósito da vida. E esse é o nosso tema de hoje, a busca pelo propósito da vida. E eu queria ler com vocês aqui um comentarista de Eclesiastes que diz o seguinte: podemos presumir que a sabedoria da qual ele fala é, segundo o seu método, o melhor pensamento que o homem pode ter por si mesmo. A sabedoria é esplêndida em toda a sua extensão. Mesmo assim, ela não dá respostas às nossas dúvidas acerca da vida. Então, quando Salomão diz que usou a sabedoria para explorar tudo o que acontece, tudo que é feito debaixo do céu, ele está dizendo que ele colocou a sabedoria dele para investigar tudo. E ele era muito sábio. Era considerado o homem mais sábio da sua época. E talvez seja o homem mais sábio que a gente conheça. Só que essa sabedoria é uma sabedoria do homem. É a sabedoria dele. E essa sabedoria, ela é esplêndida, ela é importante. Mas ela não consegue dar respostas para tudo. Ela tem um limite. Tem um outro comentarista que diz o seguinte: o tipo de sabedoria que o pregador tinha em mente não era a sabedoria divina, mas a sabedoria humana. O melhor que seres humanos jamais pensaram ou disseram.
A palavra hebraica para sabedoria é um termo amplo. Aqui, ela se refere ao que o ser humano pode aprender sobre o mundo sem qualquer revelação especial de Deus. O que Salomão está fazendo, ele está se dedicando a conhecer o que acontece debaixo do sol, na visão das pessoas que estão debaixo do sol. Então, essa sabedoria que ele tem é uma sabedoria ampla, é uma sabedoria profunda, mas é uma sabedoria que vai ter limites, e é isso que ele vai mostrar. Buscar esse tipo de sabedoria é uma busca válida, a despeito de suas limitações. Toda a verdade é verdade de Deus, onde quer que a encontremos. Essa verdade vem como dádiva de Deus, pela graça comum de Deus. A sabedoria humana é importante, porque ela é uma dádiva de Deus. As pessoas podem pesquisar, podem criar métodos, podem chegar a verdades, podem chegar a conhecimentos reais da vida e da verdade. Isso porque Deus nos capacitou com essa sabedoria. E toda a verdade, meus irmãos, é verdade de Deus. Deus é o Deus da verdade. Então, muitas vezes você pode ter uma pessoa que nem crê em Deus, que nem acredita em Deus, mas que por meio da sabedoria que Deus deu a ele, a essa pessoa, ela ter acesso a uma verdade fundamental que pode influenciar a nossa vida para o bem. E essa verdade, apesar de ser descoberta, ou conhecida, ou revelada por uma pessoa que nem acredita em Deus, é uma verdade que vem de Deus, porque toda verdade é de Deus. Então não podemos ter preconceito sobre as pessoas. Não é? Precisamos entender se aquilo é verdade. Se for verdade, temos que dar graças a Deus, porque Deus nos revelou aquela verdade. E essa verdade, como diz aqui o comentarista, na teologia a gente chama de graça comum. A graça comum é a graça de Deus que paira sobre toda a humanidade para o bem da humanidade. Por isso que nós conseguimos fazer o bem, por isso que nós conseguimos progredir de alguma forma no conhecimento, porque a graça de Deus, ela está sobre a vida humana, ainda que as pessoas não reconheçam. Então, qual que é a questão com relação à sabedoria humana? É até onde essa sabedoria nos leva. Ela nos ajuda a conhecer e adorar Jesus como Filho de Deus, ela nos guia no caminho da vida eterna, ela nos ajuda a entender porque tudo importa. Essa é a questão da sabedoria humana, ela tem um limite. Ela não consegue nos elevar a termos um conhecimento da pessoa de Jesus, nem de adorar a esse Cristo. Por isso, ela é importante, mas a gente precisa de algo mais na nossa vida, e é isso que Eclesiastes vai mostrar. E ele diz no verso 13, que fardo pesado, numa outra tradução diz, enfadonho trabalho, Deus pôs sobre os homens. Que fardo pesado é esse? Que trabalho pesado é esse? É o trabalho da gente compreender a vida, da gente compreender a nossa existência, da gente buscar resposta para o sentido da vida. É isso que ele chama de trabalho penoso, de trabalho que não é uma opção. O autor deste comentário aqui, ele diz o seguinte, o homem não pode ficar indiferente, nem desligado diante da futilidade que o cerca. A humanidade pensa e planeja. Isto dificilmente se pode evitar. Visto que o homem quer saber para onde caminha a sua vida, este é o trabalho que, por decreto divino, todo homem deve suportar. O problema da vida não é um hobby opcional. Então, quando a gente toma consciência da nossa existência e consciência da nossa finitude, estabelece-se uma crise. Estabelece-se agora um fardo, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha vida? Se eu vou morrer um dia, como é que eu tenho que viver? O que vale a pena? O que vale a pena fazer com a minha vida? Então essas são as questões que Deus colocou para nós. E não tem como fugir disso. Não é uma opção que você tem na sua vida. Todos nós, de uma forma ou de outra,
vamos encarar a nossa existência e a nossa finitude. É interessante aqui que um autor, John Carroll, ele escreveu um livro, chama Ego e Alma, mas eu retirei aqui um texto, um pedaço de uma entrevista que ele deu para uma editora, a editora Danúbio, e ele diz assim, falando sobre o livro que ele escreveu: o mais importante para uma vida plena de satisfação está na resposta à questão do sentido. Se falhamos na busca de sentido, nos tornamos neuróticos, suicidas e deprimidos. Estas patologias, tão familiares hoje em dia, dominam os indivíduos que não conseguem achar significado para as suas vidas. O ser humano está buscando um sentido, um significado para a vida. E ele busca de várias maneiras. Mas as maneiras que ele encontra, esse sentido que ele encontra, muitas vezes não satisfaz. E se ele não consegue satisfazer a busca pelo sentido, é interessante aqui que ele diz que os sintomas disso podem ser nos tornarmos neuróticos, suicidas e deprimidos. E muita gente hoje não sabe o propósito da vida, está vivendo por viver. O que alguns dizem sobreviver. E é isso que o Eclesiastes quer nos chamar a atenção. Não tem opção, você vai ter que pensar na sua existência. Eu lembro que quando eu era jovem, garoto, 15, 16 anos, uma vez, de uma forma muito cruel, eu falei para o meu pai: eu não pedi para nascer. Por que eu estou aqui? Eu não pedi para nascer. Era melhor eu não ter nascido. Eu não entendia e não compreendia o valor da vida e o propósito da vida. Muito menos eu estava conectado com o propósito de Deus para a minha vida. Por isso eu disse essas coisas que são insensatas. Mas o Salomão, o sábio, ele vai nos levar para um momento mais profundo da reflexão. Ele diz: observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Ou seja, ele se depara então com as limitações humanas. A existência da humanidade, a nossa existência está quebrada, fragmentada, retorcida, e não conseguimos corrigi-la por mais que nos esforcemos e sejamos sábios. A existência está incompleta, inconclusa, pendente de algo mais, e não sabemos nem conseguimos preenchê-la com consistência. Ele olha para a vida e ele entende que a vida não é aquilo que a gente gostaria, que a gente tem um ideal e nem sempre esse ideal se concretiza, porque a vida está quebrada. A vida tem algo que falta nela e a gente não consegue completar. Tem coisas que estão erradas e que a gente não consegue consertar. É isso que ele se depara quando ele começa a pensar seriamente na vida. O sonho americano é uma mentira e um fracasso. Vivemos em uma cultura com mais dinheiro, mais entretenimento, experiências mais agradáveis, mais recreação e mais coisas do que qualquer geração anterior jamais poderia ter sonhado. Porém, analgésicos e antidepressivos pairam sobre os balcões de nossas farmácias. Essa é a realidade. Apesar de todo o conforto, apesar de todo o avanço da ciência, de toda a tecnologia, apesar da gente conseguir, conviver com mais experiências agradáveis, com mais lazer, com mais diversão do que as outras gerações, a gente ainda é incompleto. Ainda está faltando alguma coisa. E agora ele diz assim no verso 16: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. E é verdade. Olha o que diz também aqui o livro de Reis, 1 Reis, que é um livro histórico. Olha o que ele diz sobre Salomão.
Salomão respondeu a todas as suas perguntas, as perguntas da rainha de Sabá. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Então, novamente aqui, a gente pode falar das credenciais desse sábio, de Salomão, que está nos instruindo. Quando a rainha chegou e colocou as suas demandas diante de Salomão, ele respondeu todas as questões, todas as perguntas. Ele era muito sábio. E ela diz: olha, o que eu ouvi falar de você não é nem a metade. Quando eu cheguei aqui, eu vi que é muito mais do que falaram. E esse Salomão, e esse sábio, ele se dedica. Olha o que ele diz no verso 17. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Apesar de ser sábio, apesar de ser uma pessoa que tem a capacidade de compreensão das coisas, ele se dedica, ele se esforça para compreender as coisas. Ele é uma pessoa que se atira a buscar conhecimento sobre a vida. E não só sobre a vida, sobre a loucura e insensatez. Ele diz: eu estou avaliando tudo pela sabedoria, parece que é correr atrás do vento. Será que se eu avaliar pela loucura e pela tolice e insensatez vai ter algum proveito? E ele também diz que não. Nas Escrituras, tanto a loucura como a estultícia ou insensatez pressupõem mais perversidade moral do que o desarranjo mental. Então a loucura que ele está falando aqui não é de ficar pirado. A loucura é de transgredir os mandamentos. Porque quando você transgride os bons mandamentos de Deus, isso é loucura. E ele quis entender a vida dessa forma e diz: também não faz sentido. Verso 17. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Interessante essa expressão, correr atrás do vento. O contexto admite igualmente duas interpretações. Frustração diante do insolúvel, o que seria uma aflição de espírito, é quando você está diante de uma situação que você não consegue resolver, não vê saída, e aí o seu espírito fica afligido. Ou ambição pelo inatingível, correr atrás do vento. Este último, quase com certeza, é o verdadeiro sentido aqui. Então, correr atrás do vento significa ter uma ambição para conseguir aquilo que é inatingível. A gente não vai conseguir ter uma vida plena aqui. A gente não vai conseguir construir um mundo ideal. E isso é frustrante. Mas se a gente conseguir, se a gente continuar perseguindo isso, ele diz, é como correr atrás do vento. É como querer pastorear o vento, querer dirigir o vento. E isso a gente sabe que é um trabalho sem sentido. E ele termina dizendo: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E não é verdade isso? A gente pede coisas para Deus. A gente ora pedindo: Deus, me dá um casamento. Quando o casamento chega, que Deus nos dá um casamento, a gente sabe o que é um casamento. E isso é bom, mas isso também acrescenta para a nossa vida sofrimento. Deus, eu quero filhos. Deus nos dá filhos. Isso é bom, é maravilhoso, mas também é um conhecimento que traz sofrimento. Então veja, a vida é dessa forma. A vida ela é bênção, mas também é sofrimento. A vida é alegria, mas também é tristeza. Ele vai falar isso no capítulo 3, nós vamos chegar lá. O que ele está nos dizendo aqui
é que quanto mais você conhece a realidade da vida, mais sofrimento você vê e mais você sofre. Quanto mais você conhece, mais você também fica incomodado com o que está acontecendo. A não ser que a pessoa seja uma alienada completa, e aí também não é saudável. E há muita gente fazendo isso, se escondendo da vida, não se deparando com as dificuldades da vida, não querendo sofrer as pressões que a vida nos impõe. Então ela se retira, ela se isola, mas isso também não é saudável. Então qual a conclusão que a gente chega desse texto? Primeiro, todo ser humano terá que lidar com o sentido da vida. Não é opcional. É a tarefa que Deus deixou para cada um de nós. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual é o sentido da vida? Schaeffer diz o seguinte: nenhum homem, independente do seu sistema teórico, da sua filosofia de vida, do seu pensamento, está contente em olhar para si mesmo como uma máquina, finalmente inexpressiva, que pode e será totalmente para sempre descartada. O que a filosofia hoje, ateísta, o que a ciência ateísta, a ciência agnóstica, ela nos impõe é que nós estamos aqui por acaso, que não há sentido para a vida, que nós somos uma máquina que funcionamos sem espírito, sem alma, matéria, corpo, e uma vez que a gente morre, acabou. Não tem mais nada, cessou, nós somos inexpressivos, nós somos descartados na morte. Então, ninguém suporta isso. Viver num mundo mecânico, num mundo que não tem janelas para olhar para cima, acima do sol. Então é isso que ele está dizendo. Qual é o sentido da vida? Se você quer buscar sentido com a sabedoria daqui, talvez você desemboque numa rua sem saída. Por isso, Eclesiastes está nos chamando para olhar para cima, para algo mais. 2. Não podemos, através do esforço humano, criar um mundo ideal. As evidências do mundo real mostram isso. Então a nossa luta é encaixar tudo direitinho, né? Que nem aqueles cubo mágico que você vai girando para colocar as cores, né, de uma forma alinhada, mas o problema é que no cubo mágico da vida, quando você põe uma cor, tira outra, e a gente vive essa dificuldade, esse dilema na vida. Há sempre alguma coisa faltando, há sempre alguma coisa incompleta, há sempre alguma coisa errada, torcida, que a gente não consegue solução para isso. E isso é frustrante. Por isso, o Eclesiastes está dizendo para a gente olhar para a vida de forma real e não ter a ilusão de que a gente vai conseguir criar uma vida ideal aqui. Porque não vai. E Jesus mesmo falou sobre isso. Em João 16:33 ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Veja, Jesus está dizendo essas coisas para que a gente tenha paz. E aí ele completa: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa é a promessa de Jesus. E como é que você pode encontrar paz quando Jesus diz que a gente vai ter aflições? Então veja que Jesus não era ingênuo com relação à vida. Jesus não era uma pessoa alienada da vida. Muito pelo contrário, ele sabia o que ele estava vivendo, ele sabia do propósito da sua existência. E ele nos diz: é verdade, esse mundo é incompleto. Vocês terão aflições neste mundo, mas o que eu peço para vocês? Coragem, bom ânimo, fé. Eu venci tudo isso e vocês vão vencer também. E terceiro, Deus impôs uma maldição ao mundo em resposta à rebelião humana, com o propósito de que a frustração acabaria nos levando a ele. Então, quando o homem pecou, quando o primeiro casal pecou, Deus disse a Adão: agora a terra ficou maldita por sua causa. O pecado entrou no mundo, quebrou a beleza que Deus construiu.
Mas Deus permitiu isso para que a gente, na nossa frustração, pudesse olhar para cima e dizer: eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém de fora, eu preciso de Deus, do Criador. Né? E Paulo vai falar isso. Olha o que ele diz em Romanos 8, 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa é a realidade que a gente vive, uma natureza que foi criada boa, mas que foi distorcida pelo pecado, e essa natureza geme, aguardando o dia em que ela será completamente renovada e voltar a ser o que era quando Deus criou. E nós também gememos, aguardando o quê? Aguardando a nossa redenção, aguardando o dia em que plenamente se estabelecerá em nossa vida, em nosso corpo, em nossa existência, a redenção de tudo. Né? Então essa é a mensagem do Eclesiastes. Nós podemos viver aqui, viver o agora, olhando para a eternidade. Aqui não é completo, mas lá será totalmente e plenamente completo. Então é isso. Eu espero que você entenda qual é o propósito da sua vida. Deus te criou com um propósito: glorificar a Ele, amar a Ele e amar o próximo. Então isso é um desafio para a nossa vida. E eu espero que você possa encontrar alegria em viver, sabendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente no seu coração, na sua vida, e te dando sabedoria, e te dando instruções de como viver a vida de forma plena, na companhia daquele que te criou. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver neste mundo caído, torcido, incompleto, fragmentado, confiando no Senhor, confiando no propósito do Senhor. Dá-nos um espírito animado, um espírito corajoso. Nos dá, Senhor amado, a convicção de que nós estamos Te seguindo e que o Senhor fará por nós aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Nós Te agradecemos por isso, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe.